Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 8ª aula de Teontologia do nosso curso em Teologia Básico e estamos caminhando para o final. Somente mais 3 aulas dessa matéria. Nós vimos sobre a revelação de Deus, vimos sobre a natureza de Deus e seus atributos e agora a gente vai falar sobre os nomes de Deus. Deus, no decorrer da Bíblia, é chamado de várias formas. É importante nós entendermos um pouquinho da diferença dessas formas e a importância delas. Por que Deus é chamado de tantas formas diferentes? O nome do Senhor, ele é visto com muita reverência. Os israelitas, eles não falam o nome de Deus e a gente vai entender um pouco por que disso. Mas lá no hebraico, em Gênesis, Deus é apresentado como Elohim. A palavra Elohim, do hebraico, ela tem o sentido de plural, ou seja, deuses. O IM no final de Elohim, ele dá esse plural. Mas quando a gente trata desse Elohim para o nosso Deus, que é um Deus só, ele não está indicando pluralidade, apesar da existência da Trindade. Ele está indicando majestade. É o que a gente chama de plural de majestade. Por quê? Porque toda a frase é construída no singular, indicando somente um Deus. Mas a palavra Deus em si, ela encontra-se no plural. Isso indica poder. É como se a Bíblia estivesse falando Deus Todo-Poderoso, ou um Deus acima dos outros deuses. Né? Então a gente coloca ali uma palavra no plural para indicar somente um. Isso é uma ferramenta do hebraico, certo? Então quando a gente fala sobre Elohim na Bíblia, a gente tem que entender que, mesmo que a tradução possa ser deuses, ele não é deuses, ele é nosso Deus, é um só. Também houve diversas variações do nome de Deus. Então, pensando no Elohim, nós temos o El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Nós também temos El Elyon, que significa Deus Altíssimo. Nós temos El Olam, que significa Deus Eterno. Nós também temos El Roi, que significa Deus que vê. Todos esses diferentes nomes são classificações dadas a Deus. O povo antigo, lá do começo de Gênesis, eles acreditavam que cada Deus servia para uma coisa. E o nosso Deus, ele foi demonstrando para eles que ele não era um Deus limitado a uma única ação ou a uma única obrigatoriedade, mas que ele era um Deus que poderia realizar diversas coisas. Por isso que ele é Elohim, no plural. Então essas palavras, El Shaddai, Todo-Poderoso, El Roi, Deus Altíssimo, El Elanon, Deus Eterno, são as pessoas dando a Deus características separadas que hoje, quando nós falamos Deus, nós sabemos tudo isso. A gente sabe que ele é o Deus que vê, a gente sabe que ele é um Deus que provê. Mas naquela época, aquele povo não tinha esse entendimento. Então eles criavam diversos nomes para dar para Deus. Ele era o Deus que vê, ele era o Deus que provê. Outro nome de Deus começa a ser usado quando Moisés, lá em Êxodo, pergunta para Deus: Pai, Deus, vou falar quem me enviou. E Deus falou para ele assim: você vai dizer que o eu sou te enviou. Esse eu sou em hebraico, a gente não consegue traduzir ele perfeitamente para o português, porque ele é composto somente por vogais. Mas a gente faz uma transliteração e ele fica como Yahvé, Javé ou Jeová. Então nós no português costumamos usar o Jeová. Então Jeová seria o nome de Deus. Mas quando ele fala Jeová, ele está querendo dizer o quê? Eu sou o que sou. Entra um pouco naquilo que eu falei algumas aulas atrás, sobre como Deus, o nome dele está no presente e no futuro ao mesmo tempo, porque ele é fora do nosso tempo. Então Deus fala para Moisés assim, que ele vai provar que Deus ele é. Você não precisa, Moisés, falar o Deus do sol, o Deus da vida, o Deus da morte. Deus provaria isso, e ele prova com as 10 pragas do Egito. Então a partir desse momento, Deus começa a ser chamado de Jeová. Esse é o nome de Deus. Ele é o eu sou. Ele é o Deus que mostra quem ele é. Esse Jeová, na Bíblia, em português, normalmente ele é
traduzido como Senhor, tudo em caixa alta. É importante a gente entender isso porque às vezes está escrito Senhor em caixa baixa, que é outra classificação para Deus que a gente já vai ver, e o Senhor em caixa alta, que é essa. E o Jeová também tem as suas diferenças, porque ele ficou como Senhor, né? Mas, por exemplo, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor da minha bandeira. Jeová Shalom, a paz do Senhor. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Então, conforme as pessoas, os hebreus, iam vendo as ações de Deus, eles iam colocando características no nome de Deus. Então, Jeová poderoso, Jeová... Então, cada uma dessas são características que vão sendo acrescentadas ao nome de Deus. Isso por um costume da época. A gente precisa entender que isso era um costume da época. A gente não precisa necessariamente colocar isso. A gente não precisa numa oração falar Deus Todo-Poderoso, Deus da criação. Claro, a gente vai falar isso por respeito, em adoração a Ele. Mas as pessoas identificavam Deus dessa forma naquela época. Após o cativeiro da Babilônia, o nome Jeová começou a ser considerado sagrado. Sagrado ao ponto de que o povo não era digno a falar esse nome. Então não se usava mais o nome Jeová. Não se falava mais, porque era sagrado. Os homens não eram dignos. Então eles adotaram outro nome, que é Adonai. Adonai, ele tem a mesma ideia do Elohim. Ele traz uma ideia de pluralidade para os deuses. No caso, para Deus, ele funciona igual o Elohim. O Adonai é esse Deus muito poderoso. O Adonai fica ali ainda dentro do Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, muda a forma de se falar de Deus. Porque daí agora a gente entra no grego. Não estamos mais falando da língua hebraica, estamos falando do grego. E o grego não tem muita diferença quanto a como falar de Deus. Nós temos o Theos, que é Deus, que o nome do nosso estudo vem disso, teologia. Então, Del, que era usado para falar de Deus. E tem um termo chamado Kyrios. O termo grego Kyrios significa Senhor. Então esse é um termo muito usado para identificar a Deus. Ele é mais usado para identificar Deus do que Jesus no Novo Testamento. Então ele funciona como um Adonai. Ele funciona com essa ideia de Senhor. Legal? No Novo Testamento também tem um termo que eles usam muito, que é o mestre. Esse termo no grego é o despotes. E ele é mais usado para Deus do que para Jesus. Quando as pessoas chamam Jesus de mestre, eles estão usando o termo Rabi, que é o mestre hebraico, não o termo déspotes, de mestre da palavra grega. A gente tem que entender essa diferença de quando Deus é chamado de mestre e quando Jesus é chamado de mestre, o mestre aqui na terra, conhecedor das Escrituras. E o último termo que a gente precisa prestar atenção é o termo Pai. No Novo Testamento, Deus é chamado de Pai. Isso é muito importante. Ele também foi chamado de Pai no Antigo Testamento. Só que ele foi somente chamado de Pai 15 vezes em todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ele é chamado de Pai 245 vezes. Então é muito importante a gente assimilar bem que não há nenhum problema nós chamarmos Deus de Pai. Que Ele é nosso Pai. Por isso que nós falamos que a Trindade é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na nossa próxima aula, então, a gente vai olhar a Trindade, como ela funciona e dar uma aprofundada nisso. Grande abraço.